Olá, povo de Deus, a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através deste vídeo, fico feliz em poder chegar até você e peço que Deus abençoe grandemente a tua vida, trazendo fé, esperança e fortalecimento ao teu coração. Eu quero trazer neste vídeo uma mensagem a respeito de santificação. A santificação é um processo que Deus tem na vida do cristão de separação. Separando o modo de viver do cristão do modo de viver do mundo, do modo de pensar do cristão em relação ao modo de pensar do mundo, do modo de agir de um crente e do modo de agir de um ímpio. Paulo retrata isso em várias de suas epístolas e eu quero focar com você em Colossenses capítulo 3. Paulo ensina para nós a forma correta de santidade. É uma exortação à santidade e, por consequência disso, ao amor. Paulo ele começa falando no capítulo 3 de Colossenses que se nós já ressuscitamos com Cristo, então que nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque se nós estamos mortos com Cristo, a nossa vida está escondida com ele. E quando ele, Paulo diz no versículo 4 do capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com ele em glória. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, nós seremos transformados. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, enquanto você viver aqui nessa terra, você vive num corpo corruptível. Você tem uma natureza carnal, tendenciosa ao pecado. Você tem uma natureza que aquilo que você quer de certo, de bom, de agradável, você não faz. Mas muitas vezes o que você não quer, você acaba fazendo. Paulo fala isso em Romanos 7. E no versículo 24 do capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? E no capítulo 3 aqui de Colossenses, nesse versículo 4, Paulo fala, então quando o Senhor voltar sim, nós nos desfaremos desta carne e nós estaremos com ele em glória. Mas até lá, querido, nós temos que perseverar, buscar, lutar, caminhar. Como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, subjugar o nosso corpo à servidão, para que pregando aos outros não venhamos ser reprovados. Então nós precisamos estar atentos, antenados, ligados ao nosso modo de viver, que nos diferencia do mundo. Porque se isso não acontecer, como é que o mundo vai nos enxergar? Como é que nós vamos ganhar estas pessoas? Como é que nós vamos mostrar um Cristo diferente a estas pessoas? A forma de andar, de agir de um servo de Deus, ela é diferente. E Paulo começa a falar, primeira coisa, tua mente. Paulo fala, busca as coisas que são de cima. Não as coisas que são da terra. As coisas que são da terra são passageiros. Quer buscar riqueza? Quer buscar honra, glória, aplausos, louvor dos homens? Isso passa, querido. João diz em sua primeira carta que a concupiscência do mundo passa. Mas aqueles que são de Deus permanecem para sempre. Buscai as coisas que são do alto. O meu pensamento tem que estar ligado a Cristo. Em outra passagem, Paulo fala em 2 Coríntios, levando a tua mente cativa à obediência de Cristo. Eu penso como Cristo gostaria que eu pensasse. Eu ajo como Cristo gostaria que eu agisse. Paulo fala, sede imitadores de Jesus Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Efésios, Paulo vai falar isso para nós. Aonde você tem colocado o teu pensamento? Aonde você tem colocado a tua mente? No que você tem pensado? E aí Paulo ele começa a falar para nós algumas coisas que nós temos que largar. Mortificar os vossos membros que estão sobre a terra, versículo 5. Quando Paulo fala mortificai, Paulo não está falando assim, agora você entregou tua vida a Cristo, fique sentadinho de perna cruzada que Jesus vai fazer tudo aquilo para você e você, ó, não. Paulo diz mortificai. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal pecaminosa. É por isso que eu tenho que buscar as coisas que são do alto para que eu consiga fazer a minha carne morrer. Aquilo que eu pensava antes, não penso mais. Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Hoje a gente vê, dentro das igrejas, as pessoas chegando com uma bagagem mundana terrível, que é isso que tem que se acontecer mesmo. Mas, quando nós chegamos a conhecer a Cristo, nós passamos por uma lavagem, um novo nascimento, somos uma nova criatura e as coisas velhas se fazem passadas. Infelizmente, muitas vezes não acontece isso dentro das igrejas. As pessoas vêm de fora e continuam agindo dentro das igrejas como elas agiam lá fora. E, muitas vezes, por medo de perder as pessoas de dentro da igreja que estão chegando, os líderes não exercem a autoridade de Cristo como deveriam exercer, deixam essas pessoas dentro da igreja fazendo o que querem e corrompendo as demais que já estão santificadas. Queridos, o processo de santificação é doloroso, dói, machuca. Você vai se abster do pecado. Por isso Paulo fala mortificai. Paulo usa a palavra mortificar falando que eu tenho que matar a minha natureza carnal pecaminosa. Paulo usa a expressão matar, fazer morrer a tua carne, para que você entenda que o que está morto não vai voltar mais. E para que você entenda que a violência que eu tenho que largar o pecado é grande. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer de tudo que está ao meu alcance, com a ajuda de Cristo, elevando meu pensamento a Ele, para que então eu possa largar tudo aquilo que me prende nessa terra. E Paulo começa a falar, larga a prostituição, larga a impureza, larga o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Paulo começa a falar, nessas coisas vocês andavam antes, quando vocês eram os filhos da desobediência, quando vocês estavam sem Cristo, quando vocês andavam sem a presença do Senhor. Larga, nas quais também em outro tempo andastes. Paulo fala no verso 7, quando vocês viviam nelas. Quando você está no mundo, você vive na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebedeira, nas drogas, nas festas, fazendo todo tipo de coisa errada, todo tipo de torpeza, falando tudo que não deve, pensando, mentindo, roubando. Mas quando você está em Cristo, mata tudo isso que você fazia antes. Agora, Paulo continua, despojem-se de tudo, da ira, da cólera, da raiva. Despojem-se. E Paulo continua falando, não mintais uns aos outros. Paulo continua falando, olha, vocês já largaram isso. Vistam-se agora do que é novo. Tira o que já passou da vida de vocês. Vistam-se do que é novo. Renovem-se para o conhecimento de Cristo. Renovem-se para a imagem daquele que o criou. E aí ele começa. Olha, vistam-se do seguinte, retirem essa roupa e vistam outra. Que roupa que eu vou vestir agora? A roupa de eleito de Deus, a roupa de santo. Santo significa separado para Deus. Você é separado para Deus. Vista-se de entranhas de misericórdia. Entranhas. A misericórdia ela tem que estar dentro de você entranhada, fazer parte de você. Vista-se. Paulo continua, de benignidade, a bondade do ser humano, benignidade para com os nossos amigos, para com os nossos irmãos, para aqueles que nos amam, é uma disposição do servo de Deus ser bom, fazer o bem, sem olhar a quem. Paulo diz, vista-se de humildade, saber reconhecer a sua posição, sabe? Saber reconhecer os outros ao teu lado, é ter empatia, se colocar no lugar dos outros, é não fazer para os outros o que você não quer que façam para você. É você reconhecer e valorizar as pessoas que estão à sua volta, não ofender, não humilhar ninguém, submissão àqueles que estão acima de nós, benevolência com os que estão abaixo de nós. Paulo ele continua falando, vista-se de mansidão, de longanimidade. A mansidão é ser manso, querido. É você controlar
A tua ira, a tua raiva, os teus instintos, é você ter domínio próprio. O longânimo é aquele que demora em se exaltar. O longânimo é aquele que consegue suportar uma provocação. É aquele que consegue suportar uma ofensa. É aquele que consegue suportar coisas que se levantam contra você, que outras pessoas venham a fazer. E aí Paulo ele continua falando, olha, suportando-vos em amor uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Faça isso com os demais. Tem muita gente que não consegue perdoar, tem muita gente que não consegue amar, tem muita gente que não consegue suportar o próximo. O amor, querido, não é um sentimento, o amor é um mandamento. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar ao próximo, amar ao meu irmão. A Bíblia diz em João 13,34, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Então eu preciso amar. Por isso Paulo fala, ame aos outros, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos, e, sobretudo, revesti-vos do vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, querido, cobre uma multidão de pecados. O amor demonstra que Deus está em você. João, quando escreve a sua primeira carta, diz que Deus é amor. E aquele que não ama o seu irmão não é nascido de Deus. Aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. A Bíblia diz, como é que eu não amo o meu irmão que eu vejo e digo amar a Deus que eu não vejo? Não tem como. Aquele que é nascido de Deus ama. Aquele que é nascido de Deus perdoa. Aquele que é nascido de Deus suporta. Então que você possa, com esta mensagem, se despir do velho homem e de todas as suas práticas e se revestir de um novo homem gerado para ser separado para Deus, para fazer uma diferença. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.